Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar, como já perceberam pela thumbnail e pelo título, da possível escolha do ator para interpretar o vilão Magneto Eric. Neste caso, já tem vindo a falar deste nome há bastante tempo, que é o Denzel Washington. E aqui a minha conversa com vocês, espero que esteja tudo bem com vocês, e a minha conversa aqui com vocês, que depois poderão responder nos comentários se quiserem, ou no Spotify ou aqui no YouTube. Não tenho posto na Castbox, porque na Castbox pouca gente tem ouvido, mas eu tenho que atualizar os últimos dois, mas também irei mais tarde colocar este. E podem depois responder e dar a vossa opinião nos comentários. Pronto. Então é verdade. Já há algum tempo se tem vindo a falar do Denzel Washington para interpretar o vilão dos X-Men, Magneto. E aqui é uma linha de pensamento que vou desenvolver ao longo desta conversa para tentar perceber se é uma boa ideia ou não, ou o que eu acho que eles estão a tentar fazer. E não tem só a ver com a história do cultura woke, não tem bem a ver com isso. Devo dizer que originalmente, quando surgiu o nome do Denzel Washington para interpretar o papel do vilão, a origem dele é um branco, neste caso ele era um miúdo que estava sobreviveu a um campo de concentração na Polónia, portanto é europeu, o Magneto. Mas toda a sua rivalidade foi com o governo americano e o governo mundial em muitos casos, mas ele sempre se focou na América, apesar de ser um vilão à escala global, mas já lá vamos falar sobre isso. E falou-se para interpretar o professor Xavier, falou-se no grandíssimo ator Giancarlo Esposito, não é? Giancarlo Esposito, exatamente, o vilão de Breaking Bad e mais recentemente do Capitão América 4, Brave New World. E eu, no último podcast que fiz a análise desse filme, falei do meu desgosto por terem queimado esse ator, porque ele, se está no Brave New World, já não pode interpretar o professor Xavier, a não ser que seja num universo alternativo. Mas esta escolha de ator seria perfeita até certo ponto. Vamos às origens das personagens. Portanto, originalmente, quando foram criados, a ideia dos seus criadores foi de se inspirarem na luta política de Martin Luther King e de Malcolm X, dois nomes muito fortes na defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos da América. Só que Martin Luther King era mais pacifista e mais ponderado no seu discurso, já Malcolm X era mais extremista. E agarraram nessa ideologia, passaram-nos para duas personagens brancas, porque era usual fazer-se isso na altura, até para chegar a um mercado maior. Na altura temos que perceber que a cultura era outra, e pôr um vilão e um herói e um vilão negros iriam causar muita polémica e não iam vender nada. E apesar de tudo, aquilo era um negócio, tinha que se fazer dinheiro. E então, eu já agora aproveito e faço aqui um parênteses para a qualidade do som. Se não estiver assim tão boa, upgrade do último podcast, o meu microfone de 400€. Continua partido, gastei 8€ numa cola e não funcionou. Portanto, se tiverem dicas para colar plástico, colar assim mesmo, ficar colado, digam qualquer coisa. Continuando. O que eu estava a dizer? Então, passou-se essa ideologia das duas personagens para duas personagens brancas e criou-se o universo dos X-Men. Ok? Hoje é um bocadinho difícil de criar os X-Men tendo em conta a sua origem. O professor Xavier lutou em várias guerras, foi aí que conheceu, através da Cruz Vermelha, o Magneto, nem sequer sabia que ele era mutante. Os dois ficaram amigos e depois só mais tarde é que descobriram que eram os dois mutantes. Começaram a tentar
criar uma escola e depois zangaram-se por causa das ideologias e aí é que se separaram. Pronto. Portanto, a Segunda Guerra foi em 1900, terminou em 1945, começou em 1939. Mesmo que Magneto tivesse, ou Eric tivesse 4 anos ou 5, ele agora estava morto, certo? Ou teria 90 e poucos anos, ou já teria 100. Portanto, é complicado, não é? É muito complicado. 100 não teria, mas seria complicado, dependendo também da idade que ele tivesse. Portanto, já teria mais de 100 à vontade. Não, ainda não teria 90. Estou aqui a fazer as contas de cabeça, peço desculpa. Mas seria bastante velho. Portanto, 1945, o Denzel Washington tem 70 anos. Portanto, 70 anos, pois, seria muito complicado. Seria muito complicado. Em 2015, o Eric teria 70 anos. Se fosse em 2025, teria 80. Ter um vilão com 80 anos seria um bocadinho complicado. Portanto, a origem deles limita muito aqui a criação da personagem, ok? O que é que eu acho que poderá acontecer? Para já, em termos de escolhas de atores, eu não sei quem será o professor Xavier, mas já fiquei triste de não ser o Giancarlo Esposito, portanto, já perderam muito. Acho que, em termos de atores, é um vilão espetacular. Seria incrível vê-lo como vilão. É realmente com 70 anos, mesmo que baixassem 10 na idade, está a caminhar para uma idade que seria complicado, porque se os filmes demorarem muito a sair, acho que é demasiado velho, ok? Só se fosse para criar a personagem para o universo, o multiverso da Marvel, e depois seria outro ator diferente. Mas eu acho que o que eles estão a tentar fazer, se seguirem com este ator, é ligá-lo aos massacres de Tulsa. O que é que são os massacres de Tulsa? Ou seja, tendo em conta que a Segunda Guerra foi em 1945 e Tulsa, o massacre de Tulsa, que já vou explicar o que é, foi em 1921, faria mais sentido a Segunda Guerra Mundial. Um negro na Segunda Guerra Mundial, judeu no campo de concentração, seria muito pouco provável. Mas, estando e colando Denzel Washington ao massacre de Tulsa em 1921, mas tendo repercussões mais tarde nos massacres que houve em Harlem, durante muito tempo seguido. Portanto, tive aqui a ver uma série de massacres que houve em 43, 64 e 65. Morreram algumas pessoas, muitas pessoas feridas. Houve o de 65, morreram 34 pessoas. The Watts Riot em Los Angeles foi em 1965, morreram 34 pessoas. Nos outros morreram, houve aqui um que foi o Harlem, em 1943 ficaram 500 pessoas feridas e morreram também algumas pessoas. Portanto, depois houve aqui uns em 92, pronto, houve vários. Mas pegando e ligando estes massacres ao massacre de Tulsa, faria mais sentido ser o Denzel Washington e criar algo mais contemporâneo, mais fresco na mente das pessoas, e mais americano. Porque se formos a pensar bem, o Magneto é um produto da guerra, ok? É um produto da Segunda Guerra Mundial que, na altura em que foi criado, ainda estava muito fresco na cabeça das pessoas, ok? Depois, na altura nos Estados Unidos, também havia a situação da guerra do Vietnã, etc. Pronto. E da guerra, muitas vezes, saem mais vilões do que heróis. Vilões no sentido de as pessoas que perderam tudo na guerra e se revoltaram, ok? O que nunca fez muito sentido foi, apesar de ser Magneto ser contra os nazis, ele acabou por se tornar naquilo que odiava, ok? Ele defendia que os mutantes eram a raça suprema, deveriam ser protegidos, eram o homo superior, mas ele sempre lutou mais contra o governo americano do que contra os alemães, o que não faz muito sentido.
Ele defendia que o seu povo devia ser protegido, neste caso o povo judeu, mas ele associou-se ao povo como o judeu como sendo os mutantes, ok? Não tem muito a ver com a cultura americana ao longo dos anos, porque a guerra foi passando, já se consegue lidar com isso de forma natural, faz parte da vida. E enquanto a guerra racial nos Estados Unidos, não tanto no resto do mundo, mas nos Estados Unidos é muito forte ainda a situação racial, a discrepância racial em termos de oportunidades de tratamento entre negros, entre eles próprios, e entre negros e brancos e outras etnias. E então eu acho que eles querem pegar isso um bocado nessa luta, e apesar do massacre de Tulsa ter sido em 2021, existiram muitos massacres depois, e então acho que eles vão tentar ligar a luta ao Martin Luther King, que foi assassinado em 1968, e aqui ele pode ter sido, imaginem, o Denzel Washington ter sido um descendente, e eu já lá vou explicar o que é o massacre de Tulsa, ser descendente do massacre de Tulsa, aliar-se politicamente ou ao Malcolm X ou ao Martin Luther King, e deixem-me ver quando é que o Malcolm X morreu. Malcolm X foi assassinado em 65, portanto Malcolm X foi em 65 e o Martin Luther King foi quando? Em 68, foi mais tarde. Portanto, ele aliando-se a estes dois assassinatos, ou a um deles, sendo descendente de alguém que sofreu no massacre de Tulsa, seria mais do que justificação para ele se tornar o vilão que se tornou. Seria algo mais lógico dentro da cultura americana e ele detestar e odiar o governo americano, e seria ou seja, os Estados Unidos, os judeus, são as pessoas que mais dinheiro têm. Estão a perceber onde eu quero chegar? São as pessoas com mais sucesso, é a comunidade com mais... o Hollywood está cheio de judeus, e eles têm o poder. Portanto, não faria muito sentido a situação da Segunda Guerra Mundial agora. Se em 1960, vamos supor, exatamente, ele aqui vamos supor que lhe punham com 60 anos, faria mais sentido em termos de idade ele aparecer agora. Mesmo que se façam e coliguem aos massacres de Tulsa e passem o filme nos anos 80, porque vamos ver, até pode ser, que o filme se passe nos anos 80, teria a idade certa. Portanto, 1921, vamos supor que ele tinha 5 anos, portanto vamos pôr mais 65, vamos pôr o ator com 60 anos, portanto 1986. Portanto, passando o filme nos anos 80, depois havendo uma coisa qualquer em que ele fique suspenso ou não envelheça e apareça agora nos tempos atuais, faria algum sentido. Porque já temos um filme que se passou nos anos 90, que foi a Capitã Marvel, mas ela tem uma justificação para não envelhecer por causa dos poderes. Vamos ter o do Quarteto Fantástico, que será anos 50 num universo alternativo. Portanto, aqui poderia haver um espaço para os anos 80, eles ficarem em animação suspensa, talvez prisioneiros da S.H.I.E.L.D. e por alguma razão foram libertados e tiveram 20 anos presos, como se quase num campo de concentração, sem envelhecer. Faria um bocadinho mais lógica. Mas eu acho que a ideia mesmo deles é ligar ao massacre de Tulsa. E daí escolherem um ator negro. E um grande ator. O que é o massacre de Tulsa? O massacre de Tulsa... E é estranho como é que isto nunca... é muito falado. Existem poucos filmes. Existem alguns documentários. Procurem. A BBC tem um. Procurem Tulsa Race Massacre Documentary e vocês vão perceber. Aquilo era em Tulsa, Oklahoma, havia um distrito só de negros em que eles eram super ricos. Havia 6 mil habitantes em Tulsa, tinham instalações, fábricas, viviam mais de 800 pessoas, muito mais de 800. Que estava aqui a tentar encontrar números. Só 800 foram... são mais de 6 mil residentes, só 800 foram para o hospital neste massacre. Mas morreram mesmo muitas pessoas. E em 2022 fizeram
Em 2021, aliás, fizeram os 100 anos. Portanto, e aí esta comemoração dos 100 anos faria sentido fazer o filme ligado ao massacre de Tulsa agora, muito focado no passado do vilão, e talvez pondo o Magneto como uma das personagens principais do filme. Eu acho que essa é a ideia. A justificação da idade, só se disserem que ele controla a mutação dele, faz com que ele envelheça mais devagar, por exemplo. Morreu mesmo muita gente. Ainda hoje é difícil saber as pessoas que morreram, mas basicamente eles eram super ricos, estavam em crescimento, e foram morreram cerca de 300. Mas isso é muito abaixo a estimativa. O que é que acontece? Depois um grupo de brancos invejosos decidiu criar uma multidão, e armados e do nada atacaram a comunidade e mataram cerca de 300 pessoas. Quando eu digo cerca, é um número muito solto, porque eles enterraram-nos em valas comuns, queimaram-nos, houve crianças, bebés, mulheres grávidas, havia familiares lá que estavam a visitar outros familiares, então tinham vindo de fora, havia pessoas que estavam lá à procura de casa que ainda não tinham registado a sua residência, estavam a viver na casa de amigos, portanto, houve muito mais pessoas a morrer, pessoas que desapareceram, depois mais tarde é que foram dadas como mortas porque nunca mais voltaram. Oficialmente, na altura, disseram que foram 39 mortes, neste caso 26 pretos, ou negros, peço desculpa, ou 13 brancos. E é tudo mentira. Porque depois, mais tarde, vai-se saber que aqueles números foram todos alterados, foi tudo aldrabice, e foram cerca de 300, mais de 300. Há uma série, há vários filmes, muito poucos até, mas há alguns documentários, mas há uma série que retrata bem aquilo que se passou, que é a série do Watchmen, a série de televisão, que é num universo alternativo, mas foca-se um pouco no massacre de Tulsa, e eu acho que vocês deviam ver. Eu, quando vi aquilo na série, já tinha ouvido falar muito por alto do massacre, mas não tinha a ideia. Eu fiquei super chocado, e já vi um documentário sobre o massacre, e é muito, muito complicado assistir aquilo. Foi uma injustiça enorme contra o povo americano, afro-americano. Foi realmente uma coisa revoltante. Não ao nível, claro, dos campos de concentração, porque morreu muito mais gente, mas está a uma escala muito mais pequena, mas está ao mesmo nível de violência e de absurdo. O que é que se passou na cabeça daquelas pessoas para fazerem aquilo? Portanto, se quiserem, há um documentário, há, em termos de ficção, alguns episódios do Watchmen, na série da HBO, dedicada ao massacre de Tulsa, onde vocês podem ver o absurdo que aquilo foi. E o mais bizarro de tudo é que na altura esconderam de tal maneira este evento que isto nem era dado nas escolas. Como é que uma coisa destas, um evento tão negro, uma mancha de sangue na história americana, não é contado nas escolas? E devia ser até contado nas aulas de história pelo mundo inteiro. É completamente absurdo. Por acaso, nas aulas de inglês, a minha professora passava sempre, não sei se com vocês era igual, o filme Mississippi em Chamas. Todos os anos víamos aquele filme. E se calhar na altura nunca tinham feito um filme. Existe um filme sobre o Tulsa Burning, de Tulsa Arder, o massacre de 1921. É assim que se chama o documentário. É filme / documentário. Tulsa Arder, o massacre de 1921. Mas existem supostamente mais. Black Wall Street Burning, acho que é inspirado também no massacre de Tulsa, mas não são assim muito conhecidos. Existem vários documentários especiais. É uma questão de procurarem e cuidado, que é um bocadinho grave. Portanto, eu acho que a escolha como ator, e resumindo aqui o episódio, a escolha como ator do Denzel Washington como Magneto é boa, ok? Porque ele é um excelente ator. Justificar e tem que alterar a história toda por causa da cor de pele, para torná-la mais americana, eu até entendo, porque a ideia original dos criadores do Magneto também era um pouco essa, inspirada em Malcolm X e em Martin Luther King Jr. E ele, sendo um braço direito talvez de Malcolm X, e cujos avós dele ou os pais tinham pertencido
ao massacre de Tulsa e o filme passar-se nos anos 80, faria todo, ou nos anos 70, por exemplo, também não há nenhum filme dos X-Men nos anos 70, aliás, da Marvel atual nos anos 70, portanto também poderia ser. Seria bastante interessante, mas eu percebo que os fãs fiquem de pé atrás. A mim não faz muita diferença porque é verdade que tinham que alterar a história toda, mas se for bem feito e se focarem no Magneto e no passado dele e nestes massacres, vai ser super interessante e estão a voltar as personagens à raiz da sua origem conceptual, porque depois no papel eles tiveram que alterar para haver vendas. Se bem que aí é que está, muita gente não conhece o massacre de Tulsa, ou seja, as bilheteiras pelo mundo não se vão identificar com esse tal massacre. Portanto, por isso é que tem que ter muito bem feito para as pessoas se sensibilizarem com aquilo que aconteceu ali. E as pessoas sensibilizam-se mais porque percebem mais e estão mais expostas à Segunda Guerra Mundial. Portanto, se for, vai ser uma jogada arriscada, é mais para o mercado americano, mas os filmes que eles fazem não dependem do mercado americano. Aliás, dependem muito do mercado chinês. E o mercado chinês, infelizmente, é um pouco racista. Há aí umas publicidades em que apagaram o Capitão América negro do póster deste novo filme do Capitão América. Portanto, eu acho que eles deviam estar a cagar para o mercado chinês e fazer a cena deles, mas vai ser complicado porque o público europeu mundial está mais dentro daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração. De qualquer forma, também não há ali muito para explorar em termos de criação de personagem. Agora, no Massacre de Tulsa, eu acho que sim. E era interessante fazerem um filme passado nos 70, ou até mesmo 68, sim, inícios de 70, é quando morreu Martin Luther King, ou até o Malcolm X, foi mais ou menos na mesma altura. Uns anos depois, e não sei como é que justificam ele estar vivo em 2025. Vai ser complicado justificar isso, mas eu acho que também Denzel Washington é um ator bastante mais velho. Estou curioso, deixou-me curioso, não sei se isso vai para a frente. Há atores brancos muito parecidos com aquilo que vemos na banda desenhada que seriam excelentes também, mas se eles quisessem, mas isso seria mais focando-se nos heróis e não tanto no vilão. A conclusão é que chegámos absolutamente nenhuma. Mas vocês ficaram a saber um pouco mais o que está por trás da escolha de Denzel Washington, e pelo menos aquilo que eu acho que está por trás da escolha de Denzel Washington, e talvez sejam mais compreensivos e talvez vos aguce a curiosidade. Pessoal, por hoje é tudo. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado por acompanharem-me e ouvirem. Obrigado por permitirem que eu seja a vossa companhia. Fiquem por aí. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.